Próximo. Não pense mal das pessoas. Quantas vezes as aparências enganam? E se pensamos ser um erro, é o que está certo nos outros. Não julgue para não ser julgado. E se você estivesse na situação dele, talvez fizesse pior e não gostaria que o julgassem mal. Não faça aos outros o que não gosta que os outros façam a você. O maior e o primeiro de todos os mandamentos: amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Se ame e você amará, compreenderá mais o próximo e amará a Deus. E quando ensinar, não seja arrogante. Não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda, sempre aprendendo. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. E às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. Tenha fé, confie e olhe e lembre-se, o primeiro passo da vitória é o desejo de vencer. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6:01, boa noite para você, o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/Santa Portal. A produção é da Elaine Brazão. Elaine Brazão, uma excelente noite para você de quinta-feira. Mais um lá. Isso. Agora foi. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Comentários de Luiz Colela, empresário e advogado. Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Rivaldo Santos, ouvidor municipal da cidade. A previsão do tempo, olha, o tempo esfriou. Eu vou fazendo minhas pautas logo desde as primeiras horas da manhã. Eu comecei assim, o tempo esfriou, mais ou menos. Aí depois eu atualizei. O tempo esfriou um pouquinho. E agora à noite eu já coloquei assim, o tempo esfriou. E tem garoa na cidade. Por enquanto, tudo dentro do normal para a estação. Aquele frio que ia matar as pessoas, que a gente ia ver pinguim na rua, ainda não chegou, Elaine Brazão. Vai chegar. Você garante? Não garanto nada porque é previsão. É previsão. Vamos lá. Olha só, a previsão para amanhã é de tempo nublado, com chuva o dia todo. Aquele chove para que só dá vontade de dormir, sabe? Eu sei. Eu vou aproveitar para fazer isso. E as temperaturas? Mínima de 16, máxima de 19. 16 e 19. Pô, é mínima e máxima é a mesma coisa, praticamente. Exatamente. E o mercado financeiro continua frio, gelado? Então, a Bovespa subiu 0,67% e fechou o dia 101.525 pontos. Deu uma recuperada. Pelo menos não fechou negativa. E o dólar?
também subiu 0,43 e encerrou o dia R$ 5,54. No CDL no ar, você fica sabendo que o comércio em Santos e região vai funcionar por 8 horas na fase amarela do Plano São Paulo. Mais flexibilidade de horário a partir de amanhã, sexta-feira. Valem as 8 horas diretas ou divididas, desde que não ultrapassem o limite diário. Os shoppings Brisamar, Praia Mar e Pátio Poranga pretendem funcionar do meio-dia às 8 da noite. E o comércio do Gonzaga também deve seguir com esse horário. Ajuda a micro e pequenas empresas é prorrogado por 3 meses. Capacidade reduzida de atendimento gerou insatisfação das pessoas que precisaram dos serviços presenciais. Violência no trânsito. O motociclista agride motorista com 9 socos na divisa Santos-São Vicente. A cena das agressões foi filmada e divulgada pela página Viver em Santos. O vídeo e a reportagem estão no Santa Portal. Segundo pessoas que passavam pelo local, a briga de trânsito ocorreu após o veículo fechar a passagem do motociclista de forma não intencional. Mega Sena acumula novamente. O prêmio agora vai a 40 milhões de reais. Os números sorteados que você não acertou são 12, 26, 31, 36, 37 e 49. O próximo sorteio acontece no sábado, às 8 da noite. Os números da Covid-19 na Baixada Santista. São 46 mil casos com 441 confirmações em 24 horas. 1.661 mortes e 34 mil recuperados da doença. No Brasil, são 111 mil mortes, 111.200 mortes e 3.400.000 casos de coronavírus. Média diária de mortes é de 989 pessoas. E tem muito mais. Nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Luiz Colella, boa noite para você. Tem esse caso horroroso que, infelizmente, a gente teve a oportunidade de assistir a um vídeo, está publicado na página do Santa Portal, onde um motorista, eu tenho que contar, eu parei para contar quantos socos foram desferidos no motorista. Aqui não há nenhum juízo de valor se alguém estava errado ali naquela situação. Fato é que o motociclista estava em pé do lado de fora, de capacete, e dava socos contínuos, um atrás do outro, no motorista. Eu contei 9 socos, Colella. Boa noite para você. O que pode acontecer com esse motociclista? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da bancada, aos ouvintes. Roberto, eu também assisti. Eu estava em São Paulo. Aí estava fuçando lá no intervalo, estava fuçando na internet e apareceu esse vídeo horroroso. Um vídeo da pessoa do motor. Não importa a razão, se fechou sem querer, não há explicação para uma pessoa descer da moto e pegar a pessoa sentada dentro do carro e socar ele pela janela várias vezes. Não contei, não tive essa coisa de contar quantos socos ele deu. É um ato extremamente covarde, de uma covardia sem igual. O cara, mas ele me fechou. Covarde. Então tira ele do carro, chama ele pra fora do carro, briga lá na rua, se desentendem os dois. Eu acho que nem é o caso de brigar. Não, mas se for o caso, dá chance pro outro igual. Não sei também se era homem, se era mulher, se era um jovem, se era um senhor idoso. Não sei, não deu pra ver quem que tava tomando soco. Mas extrema covardia, uma brutalidade animalesca que vai. Se alguém filmou a placa lá, porque no que eu vi não apareceu a placa, mas o prejudicado que foi socado aí, é lesão corporal, entendeu? Danos morais. Né? Agora eu fico pensando, se esse cara pega alguém que está armado no volante do carro. Aí complica, hein? É legítima defesa, porque mas é desproporcional, eu estava socando, ele me deu um tiro. Meu amigo, ele está sentado, ele não consegue sair do carro. Para parar aquela atitude ofensiva, ele tem direito a sacar uma arma e dar um tiro, pelo menos. Na letra da lei, pode-se justificar defesa? Eu entendo legítima defesa. Eu tenho que fazer parar a agressão. Se eu estou sendo agredido e dessa forma que estava ali, a pessoa a pé, né, fora do carro, à vontade, socando à vontade, eu estou sentado, preso por um cinto de segurança, no carro, dentro do carro, eu tenho que fazer essa agressão contra mim.
Se a pessoa tem um revólver do lado, é só pegar e dar um tiro. Não precisa dar 10 tiros, que aí vai. É um excesso. Mas se dá um tiro na pessoa, fez cessar a legítima, fez cessar a agressão. É o suficiente. Quer dizer, o rapaz ainda deu sorte, o mais violento aí, de não pegar uma pessoa armada, né? Não pegar uma pessoa mais esquentada, passar com o carro em cima dele, sair atrás e jogar o carro em cima dele. Eu não sei. Mas foi uma cena animalesca. Animalesca, não se justifica. Eu ando de moto direto. Hoje eu já não ando mais de moto por causa disso. O trânsito está muito ruim. O trânsito está ruim. Não, as pessoas têm que... Agora, o que justifica essa cena? O cara deve estar se achando, esse daí ele não estava lá e não viu o que ele fez comigo. Não justifica. Encosta, vai discutir. Vem cá, o que você fez, não fez, tal, xinga. Nossa, quantas vezes eu sou xingado e quantas vezes eu xingo? Principalmente que eu vou virar à direita, vem um motoqueirinho e me passa pela direita na curva da rua. Você ia matar o cara se você não... Por acaso, se não ouve o barulho, porque as motos são barulho, se ouve o barulho da moto, você não dá uma brecadinha, você matava o cara. Quer dizer, a falta de cuidado é de ambas as partes, porque o trânsito tá ruim. E às vezes entra no ponto cego do espelho retrovisor, você não consegue verificar, não é? Nem no ponto cego não dá pra ver nada, né? O cara vem pela direita no estreitinho ali, você vai vir, você tá na esquina dando certo e ele vem virar pra virar junto, né? É muito comum na praia, quando eu vou entrar na costa é muito comum, nas ruas. Então, nada justifica essa violência. Ô Luiz Colella, você falou de legítima defesa, mesmo que ele não seja um bandido, não esteja assaltando, o ato é de legítima defesa. Não, mas a legítima defesa não está ligada a bandido nem nada, está ligada à agressão, né? Então, não sou criminalista, mas isso daí é básico em qualquer universidade. Está ligado à agressão. Se eu estou sofrendo uma agressão injusta, e é o que eu estou falando, nada justificaria aquela agressão, e eu não consigo fazer ela cessar de uma maneira comum, principalmente nesse caso, como eu te falei, ele está sentado dentro de um carro, devia estar com o cinto de segurança, preso, né? Obviamente. Não consegue sair, ele não deixou sair porque ele apoiou, ele debruçou em cima da janela e socou lá muito a pessoa, né? Eu só quero, eu não vi mais nada, que não tenha tido uma criança dentro desse carro acompanhando esse motorista, porque o trauma que vai ficar nessa pessoa, ou até uma pessoa adulta, uma esposa, alguém, o trauma que vai ficar nessa pessoa. E pela habilidade dos socos, parecia alguém que era treinado para isso. Alguém... Fazia academia, coisa do tipo. Eu não posso dizer aí que é adivinhação, mas pelo menos alguém que sabe socar, entendeu? Não sei se é treinado, deve estar, não sei se é acostumado a brigar, praticar alguma coisa, não sei. Mas realmente, e uma pessoa grande, com uma moto de um valor considerável, não era uma motinha qualquer, quer dizer, não deve ter um nível baixo de escolaridade, deve ser alguém que deve conhecer mais ou menos, se sujeitou a isso. Eu falei, ele tem que agradecer pela pessoa não ter uma arma, porque era o suficiente e motivo para usar. Agora, ele arque com a lei, né? Aí tem muita bronca que vai para cima dele, não é? Juridicamente falando. Se a pessoa entrar com a representação criminal, com certeza ainda é cível, né? Indenização, de danos morais, essas coisas, porque aquilo lá foi um absurdo, foi uma barbaridade. Ver uma cena dessa deixa a gente nervoso e entristece ver um ser humano agir dessa maneira. Eu me senti impotente assistindo aquela imagem ali. Parecia coisa de, sei lá, desses Zé Ninguém de um buraco, de uma gruta qualquer aí no Brasil, brigando por comida, entendeu? Alguma coisa assim no morro para sair dos traficantes, sei lá, uma cena desse tipo, grotesca, barbaresca. As imagens servem como prova? Com certeza, as imagens, porque a pessoa que filmou, ou quem viu ali, pessoal, pode até não vou ser testemunha, mas passando essa imagem para a autoridade policial, sem dúvida alguma, basta essas imagens. Ana Mara Simões, boa noite para você. Do campo de vista da psicologia, como analisar um fato como esse, uma agressão absolutamente que eu não sei nem eu não tenho nem palavras para dizer o que eu vi ali. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine, Luiz Colella. Principalmente os nossos ouvintes. O Luiz já falou, né, muita coisa a respeito, eu concordo com todas elas, e assim, além do chocante, né, a gente está vendo um descontrole absurdo, né, a falta de controle e uma violência que está impregnada nele, né, e assim, eu não posso desconsiderar o momento que estamos vivendo. Eu acho que a gente já, tirando a pandemia, mesmo antes da pandemia, essa tendência, né, à violência, ao ódio,
a movimentos mais extremistas, a gente tem se deparado com eles constantemente, né? Aí estamos vivendo a pandemia desde março e a gente pode perceber em várias situações que há uma alteração nas pessoas, né? Assim, as pessoas estão com pavio curto, estão com muito menos disponibilidade, estão mais impacientes, tudo isso é absolutamente compreensível em cima de toda esta instabilidade que a gente está vivendo, e cada um, obviamente, vai reagir de um jeito, a partir dos recursos internos que tem, vai lidar com esta situação, cada um vai lidar de um jeito, né? Agora, esta situação que a gente vê, além de chocar, né, a todos nós, porque você disse a palavra correta, gera uma impotência, porque assim, como disse o Luiz, a pessoa não tem a menor condição nem de se defender, quer dizer, ela foi pega tão de surpresa naquele momento, e esse movimento animalesco, mas assim, este movimento vem do ser humano. Então, o que eu chamo a atenção, Roberto, é que se a gente não se cuidar, não é tão impossível ir para um caminho deste, entendeu? Então, assim, o quanto é necessário, e principalmente neste momento, né, que a gente vive essa situação de pavor, de insegurança, de instabilidade, pessoas, são falências que vêm ocorrendo em todas as áreas, se a gente for pensar, né? Desde a saúde emocional, a questão financeira, as relações, elas estão comprometidas também. Então, a necessidade de se cuidar, entendeu? A necessidade de se tratar. Todos nós precisamos nos tratar permanentemente. E diante de circunstâncias tão extremas que a gente vive, se a gente não se trata, esse limite, essa linha é muito tênue, entendeu? Então, assim, você descambar para o outro lado é um gatilho que, de repente, o cara ultrapassou, não estou justificando absolutamente nada, mas com certeza ali foi um gatilho que desencadeou esta violência, que é chocante assistir. Óbvio que se a pessoa que foi agredida, se ela entender, né, que deve denunciar e for possível identificar, né, quem cometeu este ato, que ele seja realmente punido né, de acordo com a lei. Mas o gatilho e este limite, ele é muito tênue. Acho que a gente tem que prestar atenção para isso, porque é no nosso dia a dia, né, que a gente é pego nessas pequenas armadilhas e que elas podem custar muito caro para todos nós, né? Então, esse orar e vigiar, sabe, permanentemente, este se tratar, se cuidar, né? Buscar formas de extravasar aquilo que não nos faz bem, buscar fazer movimentos de autoconhecimento para a gente, diante de situações limite, saber como agir, onde buscar recursos internos, né? Então, é algo que a gente tem que fazer a vida inteira, né? Mas realmente é bem chocante e assim, o que eu posso dizer, né? A gente viu uma cena de alguém que está no seu limite e graças a Deus que a outra pessoa não reagiu, né? Graças a Deus que apanhou e recebeu e teve recurso para suportar aquilo. Pode ser pelo pânico, pelo susto, porque não foi inesperado, mas enfim... a gente teve do outro lado, né, algo que conteve, de certa forma, para que aquilo não caminhasse para algo que pudesse ser mortal, né, inclusive. Né? Não, pode ser, porque então, 9 socos desferidos daquela forma, com aquela agressividade, com aquela impulsão que ele tomava ali, uma cena absolutamente de barbárie chocante. E era uma moto de luxo, não é? Era uma moto de luxo, entendeu? Me pareceu ser uma BMW. Me pareceu ser, né? Isso daí a pessoa não apanhou, Ana Mara, a pessoa foi massacrada, porque ele puxava o braço atrás, até o Roberto falou bem, então, ele puxava o braço atrás e dava o soco para ela, não era pegar a pessoa, sacudir, ficar com raiva, sei lá, que às vezes dá vontade de sacudir alguém, né? Sim.
aquele que anda no meio da rua devagar. Eu sou motociclista, até o fato de você tomar uma fechada, o coração vem no pescoço. Então, realmente, a pessoa foi massacrada. Eu não sei nem quais os danos. Se aquilo pegou direto na cabeça, essa pessoa deve estar zonza até agora. Se não tiver algum trauma, pior futuramente ainda. Tem algum problema neurológico, sei lá o quê. Eu quero conversar com o Rivaldo Santos, mas a gente vai virar vamos sair dessa página policial, que já esgotamos o assunto. Rivaldo Santos, boa noite para você. 8 horas agora de funcionamento do comércio, os lojistas estão comemorando e tem a questão também do horário que pode ser dividido, fracionado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se a Prefeitura de Santos já carimbou, se o prefeito Paulo Alexandre Barbosa assinou embaixo o decreto, a decisão do governo de São Paulo e se tudo vai ocorrer bem e se já passa a valer a partir de amanhã, sexta-feira. Boa noite, Rivaldo Santos. Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine, Luiz e a todos os ouvintes. Sim, Roberto, é uma ótima notícia, uma notícia aguardada há muito tempo. O governo do estado agiu com bom senso. A Prefeitura de Santos já havia defendido há muito tempo atrás um horário ampliado. Nós entendemos que o horário reduzido só provoca aglomerações. Um bom exemplo são os bancos. Os bancos estão cometendo um verdadeiro atentado contra o cidadão. Estão abrindo por apenas 4 horas. São cenas extremamente, agressivas no ponto de vista de desrespeito ao cidadão. 4 horas, das 10 às 14 horas. E o Estado, com bom senso, ampliou para 8 horas. O prefeito Paulo Alexandre compreendeu que a medida era válida e a partir de amanhã o novo horário de 8 horas entra em vigência. Então os shopping centers vão funcionar das 12 às 20 horas, é o mesmo horário do Gonzaga e região da Orla. O centro de Santos optou por funcionar das 10 às 18 horas de segunda a sexta e aos sábados das 9 às 17 horas. E os bares e restaurantes, que é outra novidade que o decreto prevê, também teve horário ampliado. Vai funcionar das 11 às 19 horas ou das 15 às 23 horas. A outra opção é o horário fracionado, Então, o bar, o restaurante, a lanchonete tem a opção de funcionar das 11 às 15 horas, pega esse horário de refeição do almoço e depois fecha e na sequência reabre das 19 às 23 horas. E tem outros horários também, mas basicamente são horários já que estavam estabelecidos e a única novidade é essa ampliação de 6 para 8 horas que já começa a vigorar a partir de amanhã. Isso, bom demais. Vamos saber então na Praia Grande como é que vai se comportar, pelo menos lá, o shopping, o Litoral Plaza Shopping, o nosso sempre estimado colaborador aqui, o Martinho Polilo, que é superintendente geral do Litoral Plaza Shopping. Quero saber, Martinho Polilo, vai abrir também nesse horário, sim ou não? Boa noite, Martinho. Roberto César e convidados do programa CDL no ar na Rádio Santa Cecília. Boa noite. Recebemos com muito entusiasmo a notícia de aumento no horário de funcionamento do comércio, de 6 para 8 horas, diariamente, incluindo shopping centers. O governo do estado de São Paulo permitirá às 8 horas as regiões enquadradas na fase amarela, que é o nosso caso aqui na Baixada Santista. Os lojistas do Litoral Plaza estão em clima de expectativa e otimistas com o aumento do horário, até porque os clientes e frequentadores terão mais comodidade para realizar suas compras. E também, 8 horas nos permitirá controlar de forma mais adequada o acesso de clientes. Agora, aguardaremos pelo pronunciamento da Prefeitura de Praia Grande através de publicação do decreto municipal. Importante destacar que ainda não temos informações da data de início e período de funcionamento. É isso por hora, Bom programa a todos. Abraços. Valeu, muito obrigado. É o Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, participando com a gente aqui no CDL no ar.
Vou rodar os nossos ouvintes aqui na live do Santa Portal. O Marcelo Moura, boa tarde a todos da bancada. Hoje de manhã fez muita falta no Jornal da Manhã. Obrigado, Marcelo. Sinto saudade de vocês também. Já tem projetos novos aí, tem casa nova. Fica atento que eu vou avisar. Walter de Araújo, boa noite. O problema é se o motorista estiver armado. Legítima defesa. Está confirmando aqui o nosso ouvinte, viu, Colela? Fernando Ávila, boa noite a todos. As cenas são, no mínimo, lamentáveis. A Carla Marques Ramalho, ridículo, que horror esse vídeo. Grande idiota esse agressor, é o que diz a Carla Marques Ramalho. As cenas, se você quiser conferir, estão no Santa Portal, santaportal.com.br. Em São Paulo, se isso acontecer, direto os motoqueiros não respeitam. É verdade, eu já tive um espelho retrovisor que foi quebrado no joelho, porque eu estava mudando de faixa na Marginal Pinheiros. Normal. E aí eu fiquei no meio do caminho. O motoqueiro passou, esbravejou comigo, eu com aquela cara de assustado, ele voltou, quebrou com o joelho e foi embora. Você não saiu atrás atropelando ele, né? Não tinha como, estava entalado ali. Porque tem um grau de civilidade na sua atitude. Você não saiu atrás dele. E o que nós vimos hoje foi bárbaro, né? Bárbaro, né? Foi uma barbaridade. Barbárie, né? Então isso é estranho. Luiz Colela, pequenas e médias empresas ganham fôlego com a prorrogação de prazo. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, foi prorrogado por 3 meses. Portaria estabelecendo a nova data de encerramento foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O objetivo do programa é garantir recursos para pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo coronavírus no país. A portaria considera ainda a autorização concedida pelo Congresso Nacional por meio da aprovação do projeto de lei de conversão número 28 de 2020 em fase de sanção para que a União efetive aporte adicional de 12 bilhões de reais do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, destinados à concessão de garantias no âmbito do PRONAMP. Micro e pequenos empresários poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% de sua receita bruta obtida no ano de 2019. Caso a empresa tenha menos de 1 ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do seu capital social ou até 30% da média de faturamento mensal apurado desde o início das atividades, o que for mais vantajoso. Luiz Colela, as micro e pequenas empresas não pegaram o dinheiro porque o dinheiro não estava disponível, não pegaram porque não conseguiram, o que é que, afinal de contas, aconteceu? Olha, eu vi por um amigo meu que tem uma pequena empresa, ele me mostrou, ele falou, sabe como funciona isso? Eu falei, não tenho a menor ideia, você tem que procurar o banco. Eu falei, não. Ele recebe, por algum motivo, ele tem um cadastro na Receita Federal, ele acessa a Receita Federal, ele recebe uma mensagem, que tem uma mensagem da Receita Federal no e-mail que ele forneceu para a Receita Federal. Ele vai lá no e-mail da Receita, né, que ele forneceu para a Receita, e tem uma mensagem para ele que a firma dele está pronta para receber esses fundos, né, essa ajuda. Basta comparecer, levar para um banco a carta da Receita Federal para obter esse dinheiro. Quer dizer, realmente eu não sei, na prática, além disso, do que eu vi, como funciona. Porque eu acho que numa situação que nós estamos hoje, os bancos estatais, né, estão fazendo o que podem. Eu não estou vendo nada pelo lado dos bancos particulares. Entendeu? Os bancos particulares, pelo contrário, só estão lucrando em cima, e é isso que o governo precisa ver. Porque banco é para fomentar a economia, não é para quebrar a economia, quebrar as pessoas, quebrar as empresas. Isso precisa ser repensado. Essa pandemia ou na pós-pandemia, não sei. O governo está tentando fazer a parte dele. Agora, ninguém se engane. Tudo que o governo dá não é dinheiro do governo, é dinheiro nosso. Sim. Em algum momento, dos contribuintes. Em algum momento, isso vai ser cobrado, ou por esse governo, ou por outro, porque está sendo jogado dinheiro no comércio para não deixar as pessoas quebrarem, as próprias pessoas físicas e as pessoas jurídicas, né, para manutenção dos empregos nas empresas. Então, isso vai ter um custo no futuro. Vai caber ao ministro da Economia e ao governante que tiver aí conseguir resolver essa parada. Para o momento agora, está sendo feito o que deve ser feito, acredito.
O Luiz Colella, você falou dos bancos privados que não estão fazendo a parte deles, enfim, não estão emprestando dinheiro. Mas como é que pode essas instituições financeiras, que são as que mais faturam, inclusive onde tiver crise, é onde eles estão ganhando mais dinheiro? Impressiona, por cada 3 meses eles publicam um balancete de lucros, né? Então, esses balancetes de lucros vêm com bilhões, 5 bilhões, 8 bilhões de lucro. Não dá para entender. Nada no mundo, quem produz um palito de dente, um palifósforo, não consegue ganhar bilhões, como o banco que não produz nada, só trabalha com o dinheiro do cliente, consegue ganhar essa quantia. Não dá para entender. Agora, o governo libera um dinheiro a tantos por cento baratinho de juros, preço final, reduz os juros, Selic baixa e tudo mais. Só que na hora que a pessoa procura o banco particular e ele é um intermediário, também eu não entendo isso. Por que tem que ter o banco particular para ser intermediário do dinheiro do governo? Isso era um dos estudos do Guedes para acabar com isso. O Banco Central agiria direto com isso, para a liberação de financiamentos para o consumidor final. E não o banco não seria intermediário do dinheiro do governo. Mas não fizeram nada até agora, não sei porquê, e os bancos continuam lucrando horrores de dinheiro, né? E nós aqui sofrendo, porque com uma inflação aí baixíssima, eu acho que não tem ninguém que, se não estiver devendo para algum banco, não está pagando menos que 3% ao mês. Então não dá para entender esse tipo de atitude. Muito bem. Olha a informação que acaba de chegar do Diário do Litoral. A Ponte dos Barreiros está apta a receber ônibus, diz um laudo que foi obtido. Após o Corpo de Bombeiros pedir à Justiça a liberação da passagem de 2 caminhões pela Ponte dos Barreiros, a Secretaria de Obras Particulares de São Vicente solicitou à empresa PHD uma análise da estrutura a fim de se atestar se ela pode receber os veículos da Corporação Militar. A avaliação concluiu que o equipamento está apto para receber tanto ônibus urbanos de transporte coletivo quanto os caminhões dos bombeiros com velocidade limite de 40 km por hora nas 2 faixas de tráfego e nos 2 sentidos. Agora o laudo da PHD, que é a construtora, será entregue ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, com as novas informações. O IPT aí sim vai se manifestar, então na sequência o juiz vai decidir sobre a liberação total da Ponte dos Barreiros. Ana Mara Simões. Oi, Roberto. Antes eu quero cumprimentar o Rivaldo, que eu não estava com a minha tela aberta aqui, eu não tinha visto ele. Oi, Rivaldo, tudo bem? Prazer te ver. Então, olha, é uma boa notícia, né? Porque, assim, o transtorno que a população que precisa passar pela Ponte dos Barreiros diariamente, o transtorno de ter que descer, fazer aquele caminho a pé e depois pegar o ônibus do outro lado, quer dizer, há quanto tempo, né, que a população está sofrendo, e fora os riscos que fica exposta, enfim. Então, é uma boa notícia, né? Espero que realmente... Mas, assim, quando você começou a ler, eu fico, assim, insegura. Eu falo, meu Deus, será que dá para confiar? Porque foi tanta polêmica em cima das condições dessa ponte, né? E as obras foram obras ainda, né, provisórias, apenas para que os carros possam passar. Então, mas se esta instituição que está atestando for uma instituição idônea, e aí compete sim ao Poder Judiciário, né, essa autorização, eu acho que vai ser muito bom. Agora, que com isso não haja uma acomodação, entendeu? Por parte do governante, de achar que pronto, ficou tudo bem e não dá andamento ao que precisa ser feito, porque ficou claro que foi feita só uma partezinha daquela obra, né? E que precisa ser feita a obra inteira. Então, para que daqui a pouco a gente não esteja aqui comentando, sabe, o fechamento da ponte de novo. Verdade, é verdade mesmo. O processo é o seguinte: agora a PHD, que é a construtora, fez um teste com a corporação do Corpo de Bombeiros. Na sequência, o IPT
vai gerar um laudo sobre isso, vai fazer também os seus testes, obviamente, teste de carga, aquelas passagens com caminhões super pesados, para aferir se não ocorre nenhum problema na ponte. Ponte essa que teve uma reforma de 52 estacas, né? Aquelas foram recuperadas, concretadas, tiraram toda aquela parte de ferrugem que tinha nessas estruturas metálicas, e 2 travessas também foram recuperadas. Então há sim há uma obra civil que foi feita, essa obra civil que foi uma obra prévia da obra geral, que vem recursos do governo federal da ordem de 57 milhões, inclusive recentemente o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui verificando essas obras. Vamos torcer para que tudo dê certo e a ponte seja liberada, afinal de contas isso é um alívio para toda essa população dessa área. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares e perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir, Top Games. Liga lá no WhatsApp, manda mensagem para o Marcelo Meneghelli, o palmeirense, nota 10, 996154715. 6h34, a gente volta já. Você está no CDL no ar. Tá no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi e concorre a uma Amarok zerinha, além de 21 motos. São mais de 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera, cresce. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Voltou? Ninguém me avisou nada? O programa volta no ar. Estou aqui conversando com o Luiz Colella. Ana Mara Simões já está de volta? Não, ainda não. Calma aí. Ana Mara Simões está lá com as suas mandalas coloridas. Você se distraiu. Todo mundo se distraiu também. A gente ficou aqui conversando no intervalo. Chegando conversa fora. Batendo papo. Bom, mas eu quero falar conversa séria com o Luiz Colella, porque Luiz Colella também entende de política e vai comentar pra gente essa decisão que teve na Câmara e sobre o veto a reajuste para servidores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que manter o veto a reajuste para servidores é responsabilidade. E disse que é preciso manter compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirma que será impossível governar se a Câmara permitir reajustes. Se o veto cair, o governo prevê impacto de até 130 bilhões de reais com eventuais aumentos salariais. Eu me lembro daquele episódio da reunião onde o ministro da Fazenda
disse que iria colocar uma granada no bolso do servidor público. Foi essa expressão que ele usou na reunião. Agora, a Câmara vota contrária ao veto. Congresso. O Congresso. Desculpa, o Senado. Senado. E aí? Roberto, parece que foram 42 votos. Isso é uma falta de civilidade do político, desses senadores que votaram contra. Não sou contra o servidor público, de maneira alguma, não é isso. O que tinha sido vetado? Não haverá reajuste até o final de 2001 para os servidores públicos. Por que isso? Em função da Covid, não há arrecadação, não há dinheiro. Todo o dinheiro que estava sendo destinado à saúde teria que ser destinado à saúde e coisas emergenciais durante este período. Não há dinheiro. Se houver reajuste, e aí você falou bem, 120 bilhões de reais, isso daí é dinheiro que está sendo tirado da saúde para poder garantir algum reajuste. Tem alguns absurdos, porque uma das pessoas que votou contra o projeto é um vice-líder de governo que havia sido, não me recordo o nome dele agora, que havia sido, o nome havia sido colocado no ar, tal, para ser ministro, tal. Talvez isso daí tenha sido uma coisa de se vingar do governo. Tem que ser cortado, já tinha que estar demitido nesse horário, nem sei se não foi. Porque o resto é tudo oposição. Tudo oposição. O Randolph, pessoal que não tem compromisso, o Jacques Wagner, que não tem compromisso com a nação. E eu volto aqui a falar o que eu falei sobre outro comentário. Esse dinheiro não é do governante, não é do Bolsonaro, não é da oposição. Esse dinheiro é nosso, entendeu? Por isso que eu falei, todo mundo tem que ser solidário. Por que a sociedade civil aqui, a pessoa está perdendo o emprego, a pessoa está sendo suspensa do seu trabalho ganhando menos, né? Está ficando sem ajuda de custeio. Por que o servidor público não pode ser solidário, alcançar essa solidariedade dentro, não falo do governo, quando eu falo governo, não é o governo Bolsonaro, do governo que rege o país no momento, para dividir já que ele não pode perder o emprego, dividir esse problema com a sociedade civil. Não tem explicativa, né? Eu quase não concordo com o Rodrigo Maia, mas ele teve a fala mais acertada. É falta de responsabilidade e vergonha na cara se alguém que se vingar usar isso por algum motivo. Isso é sério. Uma coisa que está sendo gastada 60 bilhões para ser divulgada, para ser usada no país, vai estourar para 120 bilhões, é o dobro. 130. O país não tem dinheiro. Que se fosse 61, o país não tem dinheiro. Não vai aparecer não vai, porque se voltar a rodar dinheiro é inflação. Não vai aparecer isso. Isso nós vamos pagar a qualquer momento. Daqui para frente nós vamos pagar. Se nós aqui, não sei, eu estou com 60 anos aí, não sei, mas meu filho vai pagar. Se continuar morando aqui, em algum momento isso daí é uma bola de neve. Então esses senadores foram de uma irresponsabilidade, falta de civilidade. Essa política nojenta, suja que alguns exercem, sabe? É política de esgoto. Não é uma política razoável, racional. Sabe, é esse tipo de gente, né, que nós temos lá representando os estados, que são senadores da República. Senadores da República. Em tese, o mais alto grau de política, né, de eleição são senadores da República. Cometem isso contra o país. Não estou falando contra o governo, é contra o país, entendeu? Por isso, olha, tem que prestar atenção nas próximas eleições, porque não dá mais para aguentar esse tipo de rato, não é nem gente, de rato. Não, e o mais curioso é que o governo fez um esforço para se aliar ao Centrão, para que o Centrão, né, apoiasse nas medidas dele. Até o Centrão tá dando bola nas costas. Havia um acordo de ser mantido o veto. Eles quebraram a palavra. Então, além de tudo, são mau caráter. Eles continuam na política do toma lá da cá, né? Querem forçar a barra. Ou jogar no quanto pior, melhor. O Rivaldo tá aí com a gente? Já de volta? Sim. Rivaldo Santos, quero saber, o viaduto colorido foi inaugurado, muita gente elogia aquela coreografia de cores que tem lá, mas eu quero saber da eficiência do viaduto. Como é que tá o fluxo de trânsito naquela região ali, Rivaldo? Conta pra gente.
posso falar um pouquinho, né? E eu não tenho carro, né? Eu ando só de bicicleta, não tenho nem carta de motorista. Então, eu consigo enxergar o trânsito com outra visão, a visão do pedestre e a visão do ciclista e a visão do usuário do transporte coletivo. Para o usuário do transporte coletivo e para o ciclista, a obra é 100% eficiente. Ajudou muito, porque com o corredor de ônibus, o trajeto ficou mais rápido, nossa condição de acesso ao centro e à ZN ficou muito melhor, porque tem pistas segregadas, a ciclovia também já está 90% da sua, praticamente já em fase final. Eu acredito que esse viaduto não só vai melhorar o acesso das pessoas que trabalham e moram na Zona Noroeste, em São Vicente, como também vai incrementar a atividade turística, né? O prefeito optou em fazer um projeto diferenciado. Nós temos ali o monumento em homenagem ao Pelé, temos também o viaduto totalmente iluminado, um viaduto colorido, um viaduto alegre, né? As pessoas brincam bastante, mas eu prefiro um viaduto colorido do que um viaduto cinzento, né? Então, eu acredito que esta obra ela vai estar completa a partir do momento que a última etapa, que é a construção do piscinão, ali no terreno do Açaí, estiver de fato concluída. Está faltando o Estado autorizar a liberação de recurso para a execução dessa obra. Essa obra é de competência do Estado, mas com certeza o viaduto não só vai ser um meio importante de facilitar o deslocamento, como também eu acredito que vai impactar na economia da região. Muitas pessoas, né, já enfrentaram horas e horas o trânsito na entrada da cidade e sabe que 1 hora, 2 horas, 3 horas de um caminhão parado para chegar ao Porto de Santos é prejuízo para o porto, para a cidade e para a região. Então, acredito que esse viaduto, com certeza, vai ter um impacto econômico e também na vida das pessoas. Sem dúvida alguma, o visual colorido é realmente impactante, muito bonito, muitas pessoas elogiam. Até agora não vi ninguém, fora aqueles que são do contra sempre, que sempre tem uma palavra amarga e negativa, mas eu vou ser do contra em uma coisa só. O monumento de homenagem ao Rei Pelé, eu acho, na minha humilde opinião... Não fala o que você vai falar. Nem sei, mas se é do Palmeiras, nem fala, né? Não ia falar para colocar um periquito lá, nem um porco. Mas eu colocaria uma estátua do Pelé dando aquele soco no ar, não aquela camisa, ficou muito bonita a camisa, mas eu faria melhor, eu faria mais, eu colocaria o próprio Pelé, ali uma estátua, uma homenagem a ele dando soco, e aí sim, mas no formato de um... Gostei, sabe que eu não sou santista, então, mas meu filho gostei. Então, bom, isso. porque eu achei que você ia falar, vamos colocar um porquinho ali, eu ia ficar bravo com você. Claro que não, mas olha, como o Rivaldo Santos é ouvidor, e ele ouve as pessoas, o Luiz Colella, Rivaldo, quer te fazer pergunta. Oi, Rivaldo, eu não tenho a felicidade que você tem de poder andar de bicicleta por aí, porque coisa boa, hein? Eu ando para São Paulo direto, então tem que ser no carro mesmo. E talvez não seja nem sua área, mas é só para saber, até para você consultar, para a gente saber. Hoje, por exemplo, eu estava voltando de São Paulo, subiu naquele viaduto novo, né, na entrada da cidade, para entrar na cidade, um caminhão duplo, daqueles tanques tipo de concreto, bitrem, tritrem, sei lá qual é o nome do bicho, que deve pesar em cada coisa 20, 30 toneladas, são 2,60, mas não sei se pode, né? E também em cima do túnel, quando você toma a opção de ir pelo centro, você passar por cima do túnel uma carga pesada dessa, e não tem ninguém, o CT só vai estar lá do outro lado, vendo lá aquele viaduto que vai para São Vicente, que ainda não abriram as 2 pistas ali no início, mas para entrar na cidade, é permitido isso? Tem sim um limite, Roberto, tem esse limite sim, existe por parte da prefeitura, no caso da CET, esse controle ele é feito por agentes de trânsito, existe também um pedido para que tenha câmeras de monitoramento, mas essas câmeras, no momento, elas são utilizadas apenas para questões de segurança, não é uma câmera que tem tipo de tecnologia, até tem a tecnologia, mas não é aplicada.
para poder autuar os motoristas. O que eu entendo, Luiz, e você tem toda a razão, é que nós precisamos ter uma alternativa para esses caminhões. Esses caminhões aí, eles têm de fato uma rota para o Porto de Santos e eles acabam invadindo o espaço urbano, o espaço dos bairros. Nós temos uma obra importante que eu acredito que depois de pronta vai melhorar bastante. É a ponte que vai ligar o Bom Retiro ao São Manuel. Então, muitos caminhões que hoje estão trafegando pela Nossa Senhora de Fátima, pela Martins Fontes, estão invadindo os bairros da Zona Noroeste, quebrando as ruas, as calçadas, causando vários danos às moradias, eles terão uma alternativa de já sair direto na Anchieta e acessar os terminais que tem ali na Rua Júlia Ferreira, que é aquela rua que fica ali ao lado do SESI Fátima. Mas o que está causando maior impacto aqui em Santos, Luiz, é a falta de um estacionamento para os caminhões. Infelizmente, o Porto de Santos ainda não resolveu esse problema. Tem uma discussão antiga de usar uma área do Saboó e da Elemoa para fazer um grande pátio de caminhões, um pátio que dê condições de receber com segurança e dignidade os caminhoneiros, mas é mais uma promessa que nós aguardamos há muito tempo. Enquanto não tiver uma área específica para os caminhões, nós teremos ainda que enfrentar esses caminhões invadindo os espaços dos bairros, né, e gerando uma série de inconvenientes. Mas, felizmente, e eu falo felizmente, nós temos a atividade portuária, porque se não fosse o Porto de Santos, com certeza as consequências da crise, que são gravíssimas, a Ana Mara, com quem eu tive o prazer de trabalhar na prefeitura, ela é servidora de carreira, profissional extremamente competente, já está aposentada, ela sabe quanto que isso acaba impactando também na área social, né? Nós estamos vivendo uma crise muito grande, as pessoas estão desempregadas, estão perdendo o seu ganho de renda e Santos precisa sim discutir alternativas de trabalho. O Porto de Santos, muita gente fala, o Porto de Santos está aumentando a sua capacidade. Aumentar a capacidade de produção não significa a capacidade de emprego. Pelo contrário, se você comparar o aumento de produção do Porto no decorrer dos últimos 20 anos com o número de empregos, nós poderemos perceber que os empregos reduziram e a produção aumentou. É a tecnologia, a eficiência, a competitividade, mas, de fato, nós estamos perdendo os empregos. Se a cidade de Santos não discutir outras alternativas, vamos viver uma crise ainda maior. Olha, eu só quero que entendam bem, não sou contra o caminhoneiro de hipótese nenhuma, é uma categoria profissional que eu valorizo demais, eles sofrem demais e um dos motivos é esse, falta de estacionamento na cidade. É que eu vejo um caminhão hiper pesado e carregado, que dá para notar por causa dos pneus, subir num viaduto recém, entendeu? E passando por cima do túnel também, que é um trechinho lá pequeno, eu só não sei se comporta, não é culpa do caminhoneiro. Mas alguma coisa tem que ser feita pelo Poder Municipal. Agora, realmente, esse problema de estacionamento, eu me lembro bem, lia nos livros de histórias, Cabral trazia aqui algumas mercadorias para Santos, os caminhões que iam buscar a mercadoria do Cabral no porto, já não tinham onde parar, entendeu? Então, esse problema realmente não é novo, mas tem que haver uma solução aí, a cidade tem que apertar o governo estadual ou federal. Os nossos ouvintes participam aqui na live do Santa Portal. O Edilson Rossi diz: boa noite, as pessoas não ficam em casa, ficam passeando sem fazer absolutamente nada. Às vezes o povo esqueceu que a gente ainda está na pandemia. Sem vacina não adianta, a gente continua na pandemia, a doença continua aí e continua matando. O Paulo Santiago, boa noite. O lado psicóloga da Ana Mara tem alguma recomendação para prendermos a atenção das crianças? Aí ele coloca entre parênteses 8 anos na aula online. Tem muita gente reclamando que essas aulas via celular, via conferência, não está dando muito certo, Ana Mara. Então, Roberto, você sabe que uma coisa que tem me chamado a atenção é o tempo que as crianças ficam diante da tela, né? Quer dizer, as crianças, elas já ficam, se você deixar, o tempo que ela estiver acordada, elas já ficam com o celular na mão, com joguinhos, é algo assim que realmente é desta geração e é assustador. Agora,
as escolas, elas precisam pensar melhor nessa dinâmica, nesse tempo diante da tela. E como prender a atenção da criança. Eu diria assim, eu acho que é importante o suporte, óbvio, dos pais. Agora tem pais que trabalham e fica assim, completamente difícil estar junto com a criança, mesmo em casa, né? Assim, então, são situações bem, eu diria, bem delicadas. Eu acho que cada caso tem que ser olhado, né, na sua peculiaridade. A criança, aquela que não consegue se fixar diante de uma tela, ela tem que ter um espaço para extravasar isso. Nos momentos de intervalo, deixar ela brincar, sabe? Ela poder fazer aquilo que ela gosta, para ela descansar, porque senão é muito cansativo mesmo o tempo que eles ficam diante da tela. E pedir, inclusive, orientação para a escola, né? De como lidar com essa situação e conversar. Eu acho que muita conversa com as crianças, inclusive para que elas falem do que elas estão sentindo, da falta dos amigos, da falta de sair, da falta de brincar, porque a criança, naturalmente, ela não vai falar. Então, estimular a criança a falar também do que ela está sentindo. O meu tempo está acabando, né? Já acabou, não é isso? Eu gosto de você, porque você já sabe disso, né? Ação social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$10 e todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Postos de venda, Marechal Deodoro 13, Altos na CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, Loja 9, na Slex.com, na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga, no restaurante Fogo de Minas. Dicas CDL no ar. Moda Mulher. Direto da loja mais charmosa da cidade, que fica na Rua Paraguai, a Marina Menezes Moda Feminina. Com ela, Marina Menezes. Boa noite, Marina. Roberto César, Elaine, comentaristas da bancada e ouvintes da Santa Cecília FM. Eu estava pensando sobre dica, né? E dica normalmente é aquela experiência que a gente viveu e quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta. E elas normalmente perguntam pra gente, né? Qual é o vinho que você gosta? Qual é o filme que você assistiu que você pode me indicar? E hoje eu queria trazer para vocês algo que é uma dica que vem das mães da gente. Quem nunca ouviu uma mãe falar: filho, leva o casaquinho, não esquece de levar um casaquinho. E isso é uma verdade, né? Principalmente nesses períodos que o tempo sempre oscila, de manhã esquenta, à noite esfria ou vice-versa. A gente tem em mão uma jaqueta, um casaco de tricô, de linha, alguma coisa desse tipo, e até uma pashmina vai salvar a gente para não passar frio, né? Então eu queria dar essa dica para vocês. Sempre quando sair, deixar no carro, levar com amarradinho na bolsa, um casaquinho, para que se o tempo mudar, não pegar a gente de surpresa, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo, Roberto, e até a próxima. Um beijo, Marina Menezes. Faz tempo que você não me convida para eu tomar um café aí na Rua Paraguai, na sua loja charmosíssima. E só vende roupa para mulher também, que coisa. O Luiz Colela, quer dizer que o Corinthians ontem, pênalti pro Corinthians. Aí o Corinthians vai e bate, o goleiro defende, aí o juiz para tudo, VAR e pênalti pro Corinthians de novo. Que isso? Mas aí ele fez o segundo gol ou não? Também não. Então o juiz não fez direito, que devia ter batido o terceiro pênalti. Vocês, eu não sei. O goleiro defendeu 2 vezes. Ué, mas o juiz tinha que ter marcado o terceiro pênalti pra gente fazer gol. Eu não entendo vocês não entendem, né? É jogo, entendeu? Rapaz, que coisa, hein? Foi, Eu sabe que eu adoro futebol, né? Adoro. Mas se você o juiz. Não tá nem vendo, assistindo o seu time mais? Mas nem o meu e nem nenhum, né? Eu não gosto. Olha, o Campeonato Brasileiro tá um horror. Um horror. Ainda bem. Obrigado, Luiz Colela. Tchau, Ana Mara. Tchau, Rivaldo. Ninguém me responde. Saudações corintianas. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Uma ótima noite de frio para você, ouvinte da Santa Cecília FM. Tá chovendo, viu? Ouvinte do CDL no ar com chuva. Já pensou? Chuva, frio. Amanhã a gente tá de volta às 6. Tchau. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Pensou
perfumes importados. Pensou